Nosso debate é sobre os aspectos da formação do Nordeste brasileiro. Eu, Maria Simone, Valdemir, Rosilene, Wilker, Albertane, Daiane. Nosso debate é sobre os aspectos da formação do Nordeste brasileiro. No período colonial, no século XV e XVII, com a divisão das terras, com o sistema de capitanias hereditárias, que a maior parte das propriedades ficava com os grandes proprietários. E, lógico, os pequenos proprietários que ficavam com a menor parte. E, relacionando o passado com o presente, hoje nós vamos discutir o seguinte: e hoje, como é que está essa divisão de terras? Como é que está o Nordeste hoje em dia? Sobre os projetos que estão fazendo no Nordeste, a economia do Nordeste, essa divisão que o IBGE fez, que são as 4 divisões subregionais: Meio Norte, Agreste, Sertão, Zona da Mata. Por quê? Qual é a importância dessa divisão para o Nordeste brasileiro? Isso que a gente vai discutir, porque as distorções, os preconceitos são muito grandes diante dessas regiões. O Nordeste é caracterizado por 2 estereótipos: praia e carnaval, ou seca e fome. Porém, ao analisarmos as 4 sub-regiões, percebemos que é bem mais que isto, que existe todo o processo de formação de identidade que se concretiza desde os primórdios da colonização, quando a Zona da Mata era a porta de entrada dos colonizadores e por mais de 30 anos foi uma das principais colônias portuguesas. A Zona da Mata, por apresentar fatores favoráveis à ocupação humana, como clima tropical. Nos trechos úmidos é a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. Predomina também as pequenas e médias propriedades com o cultivo de algodão, café e sisal. O sertão é uma área de clima semiárido conhecido como polígono das secas. Por fatores desfavoráveis à ocupação humana, principalmente pela indisponibilidade hídrica, possui o menor índice demográfico da região. A vegetação típica é a caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. A Bacia do São Francisco é a maior da região e é a única fonte de água perene. É utilizada também para irrigação e para geração de energia hidroelétrica. A principal atividade é a pecuária extensiva e de corte. Outras atividades desenvolvidas no sertão são o cultivo irrigado de frutas, flores, cana-de-açúcar, milho, feijão e algodão. A região meio-norte é uma faixa de transição entre o semiárido e a Amazônia. A vegetação natural é a mata de cocais, carnaúba e babaçu. É uma região economicamente pouco desenvolvida. Como a colega Robervânia falou, que o Nordeste se relaciona com a seca e a fome, parece que o Nordeste, ou os nordestinos, sofrem de uma doença crônica chamada pobreza absoluta. Mas isso é decorrência das características físicas, como o clima, a vegetação, a hidrografia, que é resultado de um processo histórico que começou com os colonizadores e se perpetuou através da história e da geografia. História, quando se fala em colonização, e geografia, quando se fala em clima, vegetação, hidrografia. Os dois estão interligados. Bom, eu vou falar a respeito dos projetos para a região Nordeste. Vou falar sobre um projeto que é, atualmente, um dos mais debatidos em todo o Brasil, a transposição do Rio São Francisco. O que é essa transposição? Como ela vai beneficiar o povo nordestino e o que os ambientalistas pensam dela? Bem, o projeto de transposição do São Francisco surgiu com o argumento de sanar a deficiência hídrica do povo nordestino. O que consiste esse projeto? Nesse projeto consiste tirar cerca de 26,4 metros cúbicos de água da barragem de Sobradinho.
que será destinada para cerca de 390 municípios no Ceará, no Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte. Essa transposição será dividida em dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte levará água para o sertão de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O eixo leste irá abastecer o sertão e o agreste de Pernambuco e Paraíba. Vou falar a respeito da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É uma autarquia especial administrativa e financeira. Possui sede na cidade do Recife. E o que é que a SUDENE visa? A SUDENE visa promover o desenvolvimento do Nordeste de uma forma includente e sustentável. A SUDENE abrange todos os estados do Nordeste e parcialmente abrange Minas Gerais e Espírito Santo. A SUDENE é um órgão que vem sendo bastante questionado. Muitos acham que ela não coopera para o desenvolvimento do Nordeste, porque até hoje ela não trouxe os resultados esperados. Pronto. Vamos falar agora a respeito da Transnordestina. A Transnordestina é uma grande construção que foi implantada devido ao grande desenvolvimento das ferrovias. A Transnordestina ela visa fortalecer o comércio na região Nordeste, fazendo com que haja uma interação maior entre vários estados, tanto do Nordeste quanto em termos de Brasil. A Transnordestina é uma obra que com certeza vai fortalecer a economia nordestina e gerar emprego e renda para a população do Nordeste. É isso. Bom, pessoal, eu fiquei para falar sobre a reforma agrária no Brasil, atualmente e especificamente aqui na região Nordeste. Um dos problemas mais debatidos no transcorrer da nossa história é a distribuição de terras rurais. No início do século XIX, o patriarca da independência, José Bonifácio, expressava que deveríamos acabar não só com a escravidão, mas também com a grande concentração de propriedade de terra na mão de pessoas que, digamos assim, os grandes proprietários, né, que sempre dominaram a política brasileira. Esse problema voltou à tona nos anos 50, quando intensos movimentos sociais, entre os quais se destacaram as chamadas ligas camponesas no Nordeste, que lutavam para concretizar a reforma agrária no país. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, através do IBGE, mostrou que há quase 16 milhões e meio de pessoas trabalhando em atividades agrárias no país. Porém, a maioria trabalha em situação em terras alheias, como os poceiros que esperam por dias melhores. Sabemos que essa situação é herança do período colonial, mas como resolver tal situação? A região Nordeste chega a concentrar cerca de 50% do campesinato do país. Alguns especialistas defendem que o assentamento é lento, que não constitui uma verdadeira reforma agrária, porque não altera, só ameniza. Outros discordam o pessimismo e argumentam que não é lento, que o processo se dá pelo fato da modernização no campo, que diminui a quantidade de terras improdutivas em relação com o passado. Também a carência de recursos para pagar terras desapropriadas e fornecer crédito para os assentados, e do elevado valor das terras, cujos proprietários com frequência conseguem na justiça indenizações abusivas. Essa realidade está longe de chegar a um desfecho satisfatório, tanto no Nordeste como no resto do país. Na atualidade, a imagem do Brasil quanto essa questão está longe de ter um final feliz.
o desperdício e a subutilização convivem lado a lado com a miséria dos pequenos agricultores e dos trabalhadores agrícolas que migram em busca de novas áreas, tornando-se um círculo vicioso. Deve-se promover a justiça social dos governantes estaduais e federais, no apoio ao crédito bancário facilitado, preços mínimos para certos produtos agrícolas, garantia de transporte, incentivos à modernização das técnicas utilizadas, senão haverá sempre o risco de fracasso. Bom, eu vou falar sobre a economia do Nordeste. O Nordeste vem passando por um expressivo crescimento econômico nos últimos anos, principalmente com a instalação de indústrias. Muitas indústrias deixaram a região Sudeste para se instalarem no Nordeste em busca de benefícios fiscais, mão de obra abundante e baixos custos na produção, e também pela proximidade de matérias-primas. No campo industrial, podemos destacar áreas de grande desenvolvimento, como, por exemplo, o Distrito Industrial de Ilhéus, na Bahia, o Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco, e o Distrito Industrial de Maracanaú, no Ceará. Na área da tecnologia da informação, podemos citar o Porto Digital do Recife, maior polo tecnológico do país. Outro destaque é a produção do petróleo, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. A região Nordeste é a segunda maior produtora do Brasil de petróleo. No estado da Bahia está instalado o Polo Petroquímico de Camaçari, um dos mais importantes do país. Na pecuária, podemos destacar a criação de cabras. A região Nordeste possui o maior rebanho do país, com cerca de 8 milhões de cabeças. Na agricultura, destaca-se a produção de frutas tropicais, como manga, abacaxi, caju, banana, acerola, goiaba, entre outras, em regiões irrigadas, principalmente nos estados da Bahia e Pernambuco. Outro ponto forte da economia nordestina é a criação e comercialização de camarão, pois a região é favorecida climaticamente para essa atividade. O turismo também é uma importante fonte de renda para a região. Milhares de turistas estrangeiros e de outras regiões do Brasil visitam anualmente o Nordeste em busca de lindas praias e paisagens, e também pelo clima quente que a região tem. Terminamos nosso debate e esperamos que os descendentes dessa história mudem a imagem do Nordeste.